te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos interiormente renovados por Ele que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, no versículo de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. E os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tens? E de ver, eles foram e encontraram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e aí, dando aos discípulos para que os distribuísse, dividiram entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo esse caminho, até o batismo de Jesus. Então, essa semana, ainda nós estamos vivendo o tempo do Natal. Nessa terça-feira do dia então que nós estamos vivendo, que é depois da Epifania, antes do batismo de Jesus, ainda nesse tempo de Natal. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o centro de toda a nossa atenção, a nossa vida, e Jesus, aonde ele habita, tudo se transforma. Aonde tem a graça dele, a presença dele, porque Jesus, ele veio no mundo
e ele trouxe tudo aquilo que nós precisamos, ele revelou. Tudo está revelado. O que precisa é de nós termos a atenção a tudo isso. Aqui fala que Jesus, ele viu uma multidão. Ele veio para a multidão porque ele veio para todos. Ele veio para todos. E aí ele viu essa multidão e ele teve delas compaixão. Compaixão por quê? Porque era uma ovelha, como ovelhas que não tinha pastor. Isso quer nos dizer que nós, sem Deus, nós estamos perdidos. Perdidos porque nós não conhecemos a luz e por isso andamos às trevas. Não é assim a liturgia de ontem? Então, as trevas é a ausência da luz. E a luz é Jesus. Então, isso quer dizer, então, se vivemos nas trevas, porque nós estamos distante de Jesus, que é a luz. E Jesus, ele fala aqui que Jesus ensinava o seu povo. Ele ensinava muitas coisas. Ele ensinava todas as coisas. Ele ensina todas as coisas. Quer dizer, para eu viver dentro dessa dimensão do amor dele e viver na luz, iluminado por essa luz que é Jesus, eu preciso ser ensinado, eu preciso aprender aquilo que ele ensina. E ele ensina muitas coisas, muitas coisas. E eu preciso aprender o que Jesus ensina. Se eu não aprender o que Jesus ensina, como que eu vou viver na luz que é necessário? Por isso, quanto sofrimento, quanta dificuldade, quantos conflitos, quantas confusões, quanta divisão, quanta tristeza da alma, por ausência dessa luz que é Jesus. É a nossa fragilidade humana que necessita da luz que é Jesus. E aí então aquele povo estava nesse deserto, nesse lugar distante, necessitado. E aí então os discípulos falaram para Jesus assim, olha, despede esse povo porque já está tarde para eles arrumar alguma coisa para eles comer. Quer dizer, qual é o pensamento nosso? O pensamento nosso é de despedir, de ficar livre. E Jesus ele fala assim, dai vós mesmo de comer. Aqui está o centro, amados. Para quem que Jesus falou, dai vós mesmo de comer? Para aqueles que caminhavam com Jesus, que eram os seus discípulos. Quer dizer, então, quem é discípulo de Jesus tem que olhar para aqueles que têm necessidade. Esse é o sentido. Dai vós mesmo de comer. Então, a necessidade é para aqueles que seguem Jesus, tem que olhar tem que ter esse sentimento de Jesus, que é a compaixão. Sentir-se compaixão. Ensinar muitas coisas. E aí então aí acontece o quê? O que eles falaram? Falou, mas aonde nós vai achar tanto dinheiro para arrumar comida para esse povo tudo? Eu falei, o que vocês têm aí? Vai lá ver o que vocês têm. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Ele falou, traz aqui. Trouxe e ele olhou para o céu, deu bênção e mandou que eles distribuíssem. Quem que distribui? Aquele que segue Jesus. Para quem? Quem que sentou-se? Sentou aqueles que eram necessitados. Os necessitados estão sentados, esperando que aqueles que seguem Jesus os sirva. Essa é a função de seguimento a Jesus Cristo. Por isso, então, aqueles que têm necessidade e é servido, ele se converte e depois eles começam também a servir. Esse é o sentido da nossa vida de fé. Então Jesus chamou eles e eles sentaram e eles comeram e sobrou. Isso é Eucaristia. A Eucaristia é isso. É aquilo que... Aonde está o milagre? O milagre está naquele pouco que nós podemos dar. Aquele pouco que nós podemos dar talvez seja insignificante, mas para nós. Mas para Deus não. Porque para Deus, Ele pode tudo. O que precisa é de uma ação humana. Então, amados, hoje nós estamos celebrando isso.
É esse Deus que tem compaixão. Aqueles que seguem Jesus Cristo têm que ter esse sentimento e essa disposição de dar o pouco que tem, para que Deus possa fazer grandes coisas. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde nós possamos contribuir. Dai vós mesmo de comer. Contribuir para que as pessoas possam receber aquilo que Jesus tem para oferecer. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus